Olá, queridos, a paz de Jesus, tudo bem? Deixa eu ser usada pelo Espírito Santo hoje para te dar mais uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para você. Vem comigo. Então vamos lá. Hoje nossa palavra vai estar em Lucas capítulo 18, versículo 14, que diz o seguinte: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha, essas palavras elas vieram diretamente de Jesus Cristo, né? Aqui ele explica claramente quem nós devemos ser e como nós devemos nos diminuir, assim, diante da presença de Deus, né? Reconhecendo quem somos de verdade perante a Deus, né? E tem um escritor chamado Lewis, ele fala em um dos seus livros que o verdadeiro teste sobre estar na presença de Deus é quando você se esquece completamente de si mesmo ou se vê como um objeto pequeno e sujo, né? Então, Jesus Cristo nos ensina que para nós sermos justificados e aprovados por Deus, nós precisamos ser pequenos na presença de Deus. Ultimamente, nos púlpitos, o que mais a gente escuta são coisas assim, totalmente o contrário, né? Tipo, eles falam muito de sucesso, de grandeza, de riqueza, né? Mas eles não falam sobre ser espiritualmente necessitado. Nós, como seres humanos, temos o espírito totalmente necessitado, né? E na passagem em Mateus, do capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que se engrandecem, aqueles que se exaltam, eles não são justificados perante ao Senhor nosso Deus, né? Quando nós lemos a passagem em Lucas, no início, Lucas capítulo 18, Jesus está contando uma história de dois personagens, de duas pessoas. Um era um fariseu e o outro era um pecador. Não sei se vocês sabem, mas como está escrito na Bíblia, os fariseus eles eram pessoas muito religiosas, né? Então, ele conta a história do fariseu, né? Que era um homem muito religioso e ele foi ao templo orar. E o fariseu, quando chegou no templo para orar, orou dessa maneira. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11, que diz o seguinte: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. E o pecador também foi ao templo orar. E a oração do pecador foi a seguinte. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 13, que diz assim: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha só a grande diferença da oração. O fariseu disse que ele não era como os outros. Ele não era como os outros, ele se engrandeceu. Ele se engrandeceu em agradecer a Deus porque ele não era igual àquelas outras pessoas. Porque ele era extremamente religioso, então ele se sentia melhor, maior do que as outras pessoas. Se sentia mais grandioso perante a Deus do que as outras pessoas. Mas o pecador, ele orou assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele se humilhou diante de Deus, ele confessou a miséria espiritual que ele era, e ele pediu misericórdia do Senhor e confessou que ele era um pecador e não passava disso, né? Essa oração nos mostra que esse pecador, ele não orou como se ele fosse mais um dos pecadores, mas sim como o maior pecador que existia. Para ele, o pecado dele era tão ruim e ele era tão ruim, tão sujo diante de Deus, que o pecado dele era pior do que qualquer outro pecado de qualquer outro pecador. Você está entendendo? Então ele realmente se humilhou diante de Deus, né? E confessou a pobreza espiritual que ele era. E pediu a misericórdia de Deus, porque sem a misericórdia de Deus ele não era nada. Ele era muito sujo, muito pobre, muito pecador, né? E olha só o que Jesus disse para este homem. O que ele relata sobre este homem, que foi extraordinário. Ele diz assim, está lá no verso 14, Lucas 18, verso 14. Diz assim: Eu lhes digo que este homem, e não outro, no outro caso o fariseu,
foi para casa justificado diante de Deus. Então, meus irmãos, se você quer ser aprovado, se você quer ser justificado por Deus, você deve enxergar realmente quem você é. Você deve se lamentar, porque é lamentável o estado em que o ser humano, a que estado o ser humano chega na sua miséria espiritual. E você deve querer mudar isso. Você deve expor isso para Deus. Você deve se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é muito grandioso e que você é muito pecador e que você é sujo e que você é necessitado espiritualmente da presença de Deus, né? E foi o que esse pecador fez. E ele saiu do templo com a sua oração justificado diante de Deus. Então, Jesus aqui nos ensina, né, como devemos nos comportar em nossas orações diante de Deus, como devemos nos comportar como seres humanos e entender quem somos diante de Deus. Deus nos ama, Ele nos ama muito. Claro que Deus quer que nós prosperamos, Deus quer que nós vencemos, que nós conquistemos coisas. Claro, Deus quer o melhor para nós, mas isso não pode ser maior do que aquilo que você deve ser diante de Deus. Reconhecer que você é um pecador, que você necessita 100% da misericórdia e da presença de Deus na sua vida. Se humilhar diante daquele que é o Rei e que reina em todo o universo e reconhecê-lo, que Ele é sim o nosso único Deus e que sua misericórdia, ela deve vir sobre nós, porque sem a sua misericórdia nós não somos nada. Então espero que você possa neste dia fazer uma autoanálise daquilo que você tem pensado sobre si e colocado diante de Deus, né? E hoje eu quero terminar este vídeo fazendo uma oração junto com vocês aqui, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus com quem somos, né? Na verdade, como somos. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, em Tua presença. Espírito Santo de Deus, clamamos agora pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar e interceder por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, e dizer, Senhor, que nós sim somos pecadores, que nós sim nos humilhamos sim diante de Ti, porque reconhecemos, Senhor, quem somos. Pecadores, falhos, caídos, Senhor, mas em nome de Jesus sabemos que temos um Pai misericordioso, sabemos que temos um Senhor que cuida de nós em todos os detalhes e que Tua presença, Senhor, é a maior riqueza que nós possamos ter aqui nesta terra. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos que estão aqui comigo neste vídeo, para que em nome de Jesus a Tua misericórdia caia sobre a vida deles, Senhor, e que eles reconheçam que o Senhor é o Deus grandioso, e que somos sim pecadores e nos humilhamos, Pai, diante de Ti neste momento, pedindo a Tua misericórdia e perdoe os nossos pecados. Escreve o nosso nome no livro da vida, para que nós possamos, Senhor, ter a Tua presença eternamente em nossas vidas, em nome de Jesus, assim oramos e assim é a nossa oração. Bom, e assim nós terminamos o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos orar verdadeiramente diante de Deus e nos apresentar verdadeiramente diante de Deus com a nossa verdade, com quem nós somos, sem máscara, sem esconder nada, porque dele nós não nos escondemos, dele nós não podemos fugir, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Espero vocês na próxima. Tchau!